Para mim, uma TV pública é muito importante para que a gente seja mais reconhecível, entendeu? Eu acho que todas as TVs públicas têm que trabalhar com a comunidade, visando o lado bom da comunidade. TV pública, as informações que rolam na comunidade é legal porque o povo que está sem informação, né? Porque ela ajuda muito a divulgar aquele artista que está começando, aqueles artistas que já estão também na fama, entendeu? Então, para mim, a TV pública é muito importante. Pois é, está começando Liberdade de Expressão na TV Pernambuco, para todo o estado. Um abraço para todos que estão em Caruaru, para todos que estão em Petrolina, em Arco Verde, Serra Talhada, Recife, região metropolitana. Bem, hoje teremos o tema, afinal, o que é, para que e a quem serve a TV pública? Estou trazendo a professora Patrícia Smith, da Universidade Federal de Pernambuco, o Gilberto Sobral, secretário de Comunicação de Camaragibe, o jornalista Ivan Moraes, do Centro de Cultura Luiz Freire, e o produtor cultural Roberto Lessa. Hoje teremos então esse debate, esse bate-papo sobre a TV pública que está aí, nesse ano de 2008, sendo a grande novidade para o telespectador, para as pessoas que querem ter aí uma perspectiva diferenciada da televisão. Eu quero começar o debate, a gente introduzindo, trazendo a seguinte colocação. A televisão começou na década de 50, passou por vários processos, inclusive ficou durante muitos anos na mão aí, e ainda hoje na mão das grandes empresas privadas, sendo transmitida do eixo Rio-São Paulo para todo o Brasil, e hoje a gente vê uma perspectiva diferenciada. Eu queria ver a opinião aí dos nossos debatedores. Inicialmente, queria deixar o espaço aberto para vocês falarem com o nosso público. Em seguida, a gente começa aí a refletir em relação à TV pública. Eu queria deixar o microfone aberto, esse programa é totalmente à vontade, então sem burocracias. Eu queria que vocês, então, ficassem à vontade aí. Vamos começar com as mulheres, né? Pronto. Muito bem. Eu vou começar falando. Eu queria só lembrar que, apesar de ser nova a TV pública, o debate já tem um tempinho, né? Ele começa em 2006, com a produção de um caderno de debate sobre a TV pública pela TVE, né, brasileira, lá do MEC. E prossegue em 2007, foram 5 debates regionais sobre TV pública no Brasil. A gente teve 2 aqui em Pernambuco, e a gente gerou alguns documentos, depois a gente pode disponibilizar para vocês. E eu acho que um dos consensos que a gente chegou, pelo menos aqui em Pernambuco, foi que a TV pública deveria ser uma TV da população, né? E aí, quando eu digo isso, assim, tentar trazer para essa TV todas as camadas dessa sociedade, né? Então, eu gostaria de ver nessa TV cultura, informação, lazer, educação, mas eu queria ver uma TV que tivesse programas de várias naturezas, né? Inclusive aqueles onde a gente pode ver o interior, né? Trazer o interior para a capital, trazer a capital para o interior, né? Então a gente pudesse ter realmente um mix aí, né, de produções independentes e parcerias, e eu acho que essa TV ela tem que ter essa cara, né? Que eu acho que esse pode ser o diferencial em relação às TVs comerciais. Legal, Patrícia. Patrícia, fica à vontade, o microfone está aberto. Chave, né? A TV brasileira, ao contrário da TV europeia, por exemplo, ela começou privada. Assis Chateaubriand fez um esforço individual, empreendedor, pilantra, e comprou os equipamentos, tinha as relações com o governo da época, e montou a primeira estação de TV, depois viraram redes, e sempre com interesse privado. Os movimentos pela democratização da comunicação, o movimento pelo direito humano à comunicação, começou a ter uma consciência de que isso era nocivo, e em 88 a gente já teve a primeira vitória, que foi na Constituição de 88, que diz que o espectro eletromagnético, né, os meios de comunicação devem ser complementares, e que deve ter, isso foi a primeira vez que teve escrito, que deve ter um sistema privado, deve ter um sistema estatal e deve ter um sistema público. Só que a Constituição, depois esse capítulo não foi regulamentado e não explica o que é um e o que é outro. Privado a gente sabe o que é, né? Você está aí vendo televisão, muda aí para os canais, vai no 2, vai no 3, vai no 4. A maioria dos canais da sua televisão estão dominados pelas empresas privadas, que ganharam as concessões do governo e transmitem aquilo que eles bem entendem, embora a própria Constituição regulamente isso de alguma forma, mas isso não é obedecido. Estatal, a gente sabe o que é estatal. Estatal é o governo que controla.
Então, o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário escolhem as pessoas que vão tocar, montam lá a equipe que vai resolver a parada, contratam os funcionários, de preferência por concurso público, e a coisa acontece. Nós temos alguns exemplos de TVs estatais que a gente reconhece como estatais. A TV Câmara, a TV Senado, né, que a gente vê e entende que aquilo ali é uma parada estatal, que ali é o governo que está fazendo. A TV pública ficou meio que num limbo. De lá para cá, de 88 para cá, ainda não se bateu o martelo para dizer qual é a diferença da TV pública para as outras TVs. Porque ela não é privada e porque ela não é estatal. Né? A gente entende que a chave está na gestão. Né? Ela precisa ser diversa, é fundamental que seja diversa. Né? Ela precisa mostrar todos os segmentos da sociedade, é fundamental que mostre os segmentos da sociedade. Mas mais ainda, ela precisa ter a sustentabilidade política e financeira proporcionada pelo poder público, mas gerida pela população. Aí é que está o nó. Da TV pública a gente deve ver sempre com alegria, né? Porque é mais uma oportunidade, mas ao mesmo tempo com preocupação, pelos moldes como ela foi montada, né? Você vê o primeiro conselho da TV pública, ele não tem representatividade na sociedade, foi um conselho nomeado pelo governo, né, aleatoriamente. Então eu acho que o que a Patrícia falou e o que o Ivan falou são fundamentais. A TV pública ela tem que ser pública, é diferente da estatal. Por exemplo, a TV Câmara, a TV Justiça, a TV Senado, eu acho até que pecam no momento que são estatais, são geridas e são mantidas com dinheiro público e que são vinculadas em canais fechados, onde a pessoa tem que pagar uma assinatura. Então você está pagando para ter a TV Justiça e ao mesmo tempo você está pagando para poder assistir a TV Justiça. Então esse é a primeira coisa que eu acho que está errada. E em relação à TV pública, a democratização da programação, acho que a diversidade da programação, né? A questão do conselho é fundamental. Eu acho que o conselho de uma TV pública, ele tem que perpassar, ela tem que passar a gestão da administração, seja ela estadual ou federal, né? Se você quer ter realmente uma TV pública com a participação da população, você tem que ter um conselho que acabe o governo e o conselho continue. A cultura é necessária a qualquer nação. Então a TV pública tem um dever cultural. Então para nós que fizemos essencialmente cultura, sabe, é a coisa mais perfeita do mundo, né? Agora, o que nós devemos objetivar é: essa cultura vai trazer mais cultura ou vai ser uma cultura comercial? O que nós temos no interior, o que nós temos na capital, sabe? O que nós temos de diversidade cultural é muito grande. Então nós temos que saber, a TV Pernambuco tem que cumprir a sua função, levar a nossa cultura para o mundo. Nós temos de colocar a cultura dentro da TV Pernambuco, de cara. Legal. Né? Eu acho assim, enquanto houver um ato de luta, haverá uma hipótese de vitória. E a luta começa agora, né? E, graças a Deus, com liberdade de expressão. Muito bem, são novos ares que o Brasil respira, Pernambuco respira. E é interessante a gente estar batendo esse papo aqui na TV pública, né? A gente falando de TV pública, na TV pública com nossos convidados. E o tema do dia é o seguinte: afinal, o que é, para quê e a quem serve a TV pública? Claro que você pode participar, a gente vai estar soltando o e-mail aí para você entrar em contato com a gente, interagir. Afinal de contas, estamos só começando o programa Liberdade de Expressão, que terá alguns dias aí pela frente, fazendo algumas crônicas, mostrando algumas perspectivas diferentes, diversas aqui na tela da TV Pernambuco. Bem, para a gente iniciar o debate novamente, para a gente retomar aqui a conversa, eu queria fazer uma provocação para vocês, porque, obviamente, que TV estatal é uma coisa, TV pública é outra, totalmente diferente. Mas num estado onde não se tem educação de qualidade, onde não se tem saúde de qualidade, será que fazer TV é alguma coisa prioritária? Eu queria a opinião de vocês e vamos incendiar essa conversa bem legal. Fica à vontade, o microfone tá aberto. Essa é a pergunta que eu mais gosto de responder, na verdade, porque Lessa falou uma coisa muito interessante. Esse Pernambuco tem que falar para o mundo. E eu vou mais além. Pernambuco precisa falar para Pernambuco. A gente tem hoje, a gente precisa entender que para você existir, você precisa se entender enquanto pessoa. Para você ter acesso a todos os direitos, saúde, educação, moradia, trabalho, terra, todos os direitos estão interligados, eles são interdependentes. E eles não vão existir se o direito à comunicação ele não for contemplado. E o direito à comunicação não é somente o direito de eu assistir televisão e poder ver a novela. É também, mas é o meu direito de fazer a novela.
Se não é eu que estou fazendo, é alguém da minha comunidade, alguém do meu segmento, alguma novela, ou algum programa, ou algum telejornal, ou um programa de auditório, em que eu possa ver e eu possa me entender como sujeito desse programa. Que não seja somente o pano de fundo para que outra pessoa fale, ou que eu não seja somente o receptor de uma mensagem. Então é fundamental que haja o que a gente chama das políticas públicas que vão garantir às pessoas o direito à comunicação. E a TV é uma delas. E quando a gente fala assim, mas aí tem tanta gente passando fome, tem tanta gente sem escola, e ao mesmo tempo a gente está gastando tanto dinheiro para fazer televisão, que a gente sabe que televisão é uma coisa cara, a gente precisa entender o seguinte, o direito à educação não é só o direito à escola, é o direito à educação. E a televisão faz parte da educação de todo mundo. Um brasileiro, em média, assiste de 3 a 4 horas de televisão por dia, e a educação está ali. Se a gente não toma cuidado, nas próximas gerações as crianças da gente vão estar falando tio e tia. Não vão mais entender o que é o nosso sotaque, não vão mais entender o que é a nossa base cultural, não vão mais entender o que são as nossas demandas. E acontece o que acontece muitas vezes hoje. Pernambuco tem 10 povos indígenas e a gente não sabe o nome de nenhum. Pernambuco tem mais de 60 comunidades quilombolas. Recife, o Grande Recife, tem uma série de comunidades da periferia em que se produz cultura, em que existem demandas, e essas demandas não são vistas. Esses bairros são mostrados pela mídia, seja local, seja nacional, de uma maneira preconceituosa, de uma maneira externa à realidade deles, e não tem o poder para falar. TV pública serve para isso. Nós já gastamos, o Estado e os municípios e a federação, milhões e milhões e milhões de reais com comunicação. Só que esse dinheiro ele é investido nas redes privadas de comunicação em forma de propaganda institucional do poder público. Esse dinheiro precisa existir e precisa ser revertido para as políticas públicas de comunicação. TV pública é uma delas, rádio comunitária é uma delas, núcleos de fazeção de comunicação, internet, isso tudo, né? Então, só para lembrar, né, assim, eu acho que a gente tem uma boa medida do peso que a TV tem no Brasil se a gente pega um carro e vai para o interior. Né? Você pode não ter a casa, mas a antena de TV existe. No quintal, no telhado, na casa do vidro, não importa, no muro, ela existe. Então, existe uma penetração dessa TV absolutamente para todos os brasileiros, a gente pode dizer hoje, né? E aí, só lembrando, a gente tem um projeto do Ministério da Cultura que chama-se Pontos de Cultura, e Pontão agora, de Cultura. Tem vários no estado, vários, de produção cultural, sem espaço para veicular o que fazem, né? Então, na verdade, o recurso que eles têm agora com a ideia do Pontão é justamente viabilizar isso. Então, eu acho que uma TV pública deveria gerar essas parcerias. É uma forma de gerir financeiramente também, né? E também de fazer um pouco essa socialização. Tá? E só para não esquecer da educação, né, já que esta é a minha praia, né? Lembrar que a educação, de uma forma ampla, envolve a cultura, mas a gente pode pensar de uma forma específica também, né? Nós temos hoje uma cultura de telesala nesse estado muito bem organizada, que pode captar programas específicos, de temas específicos. Então, eu fico pensando, vamos ver um programa que atenda às necessidades da ciência e tecnologia, da educação, do meio ambiente. Então, você pode gerar programas com um caráter bastante educativo, que não sejam cursos, e ainda cursos, né? Eu trabalho com os cursos à distância do Estado, e uma das coisas que a gente está começando a implementar agora aos sábados são filmes e programas interessantes para ampliar a formação cultural dos professores, dos alunos, né? Então, eu acho que tem muito campo aí, muito espaço. Legal. Alguma colocação, Gilberto? Bom, eu acho que é como o Ivan falou, né? O direito à comunicação, ele é fundamental. E o cidadão tem que se reconhecer enquanto cidadão. E se você não faz uma comunicação, se você não abre um espaço, a gente vai perder a nossa identidade, né? A Patrícia falou aí, vá para o interior que você vai ver que cada casa tem uma parabólica. E você vai ver que em cada casa tem um torcedor do Fluminense, do Flamengo, do Botafogo, e não tem do Náutico, do Sport, do Santa Cruz, né? Então, por quê? Porque os jogos que estão passando lá são os Jogos do Sul. Então, é fundamental Pernambuco falar para Pernambuco. Legal, vamos então para um rápido bloco de apoio cultural e logo voltamos com mais liberdade de expressão na TV Pernambuco. Não sai daí, voltamos já já. O toque moreno faz a ginga girar. Veja bem, eu queria dar um recado para todos os músicos, né? Não só do Morro, como do José do Pio, Nova Descoberta em geral, que eles nunca desistissem do sonho que todos eles têm, né? E conseguir os seus objetivos, e Deus está com todos eles, né?